de senhores, o próprio Quilombo de Palmares, que teve a liderança de Zumbi, o principal símbolo dessa resistência. Não por acaso, o dia 20 de novembro é considerado o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. Então as lutas pelo fim da escravidão, gente, são importantíssimas. O processo do movimento abolicionista, que ganhou assim um upgrade, uma força, ganhou um plus pós-guerra do Paraguai, é um assunto também muito importante. As pressões que eram feitas pelos grupos de intelectuais, por alguns políticos que pressionavam o governo a aprovar leis que fossem acabando com a escravidão no Brasil. Lógico que esse processo abolicionista ocorreu de uma forma lenta, né? De uma forma bem gradual, de uma forma bem lenta. Mas é preciso citar, gente, que teve o protagonismo negro. Os negros também foram personagens importantes na luta pelo fim da escravidão. E aí você tem as leis abolicionistas, não é? 1850, aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico internacional de escravos, África-Brasil. Depois a gente teve 1871, a aprovação da Lei do Ventre Livre, que tornava livres os filhos de mães escravas nascidos a partir daquela data. Depois, 1885, que veio a Lei dos Sexagenários. Sexagenários eram escravos já idosos, já com mais de 60 anos de idade. E finalmente, em 13 de maio de 1888, um domingo, 3h30 da tarde, a princesa Isabel pegou lá aquela sua pena de ouro cravejada de diamantes e assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Mas presta atenção, a gente tem até hoje formas análogas ao trabalho escravo, infelizmente, ainda em vários estados brasileiros. Mas a gente trata disso num outro momento, perfeito? Olha, lembrar também do movimento negro durante a República. Na Primeira República surgem movimentos artísticos, o teatro negro, surge o movimento da Frente Negra Brasileira, que foi fechada durante o Estado Novo por Getúlio Vargas. Nós temos também o movimento negro unificado durante a segunda metade do século XX. Olha, gente, o trabalho de Abdias Nascimento e outros tantos heróis aí negros na luta pelo combate ao racismo no Brasil. Então lembra que o Enem cobra isso daqui, ó, tolerância aos valores africanos, pessoal. Tolerância, por exemplo, as religiões de matriz africana, né? Tem gente que, não gosta, tem gente que acha, né, acha práticas assim demoníacas, mas presta atenção aqui, ó. Tolerância aos valores africanos. E tem uma influência muito grande, uma influência na cultura brasileira. Você veja, por exemplo, a capoeira. A capoeira, para quem não sabe, foi tombada como patrimônio histórico da humanidade, pessoal. É patrimônio imaterial da humanidade, a prática da capoeira. Olha só que interessante, hein? A Unesco tombou. E a capoeira, durante um bom tempo no Brasil, era visto como algo marginal, algo que só criminosos praticavam, né? E hoje a própria Unesco valoriza como um patrimônio cultural. Vamos agora sim, vamos pro top 3. Vamos então agora, pessoal, para o pódio. Medalha de bronze em terceiro lugar. Quem é que ficou? Apareceu ele aí, olha o velhinho aí. Dom Pedro II, pessoal. Brasil Império. Brasil Império vai de 1822 até 1889. Olha que beleza, olha que legal. Lembrando que o Brasil Império tem duas fases, não é isso? A primeira fase é chamada de Primeiro Reinado,
corresponde ao governo de Dom Pedro I, 1822-1831. Depois nós tivemos uma fase ali que é uma espécie de hiato, uma transição do primeiro para o segundo reinado, que são as regências. Período regencial, pessoal. Período que vai de 1831 até 1840, quando começa o segundo reinado. Segundo reinado, o governo de Dom Pedro II. O longo governo de Dom Pedro II. Começou em 1840, quando ele era molequinho ainda. 14 para 15 aninhos, e foi até 1889, quando aconteceu a proclamação da República. Então fica ligado, Brasil Império é um tema fundamental nos seus estudos. Olha, a medalha de bronze aparece direto no Enem, o INEP gosta de cobrar essa temática. Fica atento então. Por que o Brasil Império é tão importante assim, meu caro professor Edenilson Moraes? Ora, eu digo para você, foi durante essa fase da história brasileira que aconteceu a consolidação do Estado Nacional, a consolidação do Brasil, pessoal. Não apenas uma consolidação territorial brasileira, uma configuração de seu território, mas também a formação da identidade nacional brasileira, pessoal. Faz uma comparação aí com o processo de independência da América Espanhola. O que aconteceu com os nossos vizinhos aqui? Houve uma fragmentação territorial, não é isso? Surgiram a Argentina, Bolívia, Peru, Paraguai, Venezuela, Uruguai e por aí vai. E o nosso país, a América Portuguesa, virou Brasil, um país ficou unificado. Então, a construção do Estado Nacional Brasileiro e a própria construção da identidade nacional brasileira ocorreu nesta fase de nossa história. Tema importante para estudar, Constituição de 1824. Afinal, o Enem adora tratar de Constituição, pessoal. O Enem praticamente já falou de todas as constituições brasileiras. Então você tem que saber alguma característica de cada uma dessas constituições, você precisa assimilar esse conhecimento. Constituição de 1824, que foi outorgada em 25 de março de 1824 pelo imperador Dom Pedro I. Professor, o senhor falou que essa Constituição foi outorgada. O que quer dizer outorgada, afinal de contas? Quer dizer que ela foi imposta. Então é diferente de promulgada, quando é uma Constituição analisada, votada, discutida e aprovada por uma Assembleia Constituinte. Essa daqui foi empurrada goela abaixo. E é justamente a Constituição que mais tempo vigorou no Brasil. Ela vigorou até 1891, quando foi aprovada a primeira Constituição republicana. Lembrar que essa Constituição aqui trazia 4 poderes. Aí você pode dizer assim, uai, mas não são só 3? Executivo, legislativo e judiciário, como diria o Barão de Montesquieu, o filósofo do iluminismo? Sim, meu amiguinho, são 3 hoje, mas naquela época existia o poder moderador. E adivinha só você, quem é que exercia o poder moderador? O imperador. Perfeito? Tinha o sistema de padroado. Importante também, gente, a questão da participação política. Nessa época o voto era censitário. Na maior parte do império, o voto era baseado na renda do cidadão. O camarada tinha que comprovar posses para ter direito a participação política. Tem o período regencial, que a gente já falou, é um momento extremamente turbulento de nossa história, com a ocorrência de uma série de revoltas
cabanagem, sabe nada, balaiada, revolta dos malês, guerra dos farrapos, teve a rusga cuiabana. Poxa vida, olha quanta revolta aconteceu. A galera tava revoltes nessa época, muita revolta no Brasil nesse período. Outro tema importantíssimo tá aqui para você: economia cafeeira. O café se torna o principal produto de exportação do Brasil, pessoal, exportando café aos milhões para a Europa, pessoal. Duas regiões produtoras de café no Brasil. Inicialmente a região do Vale do Paraíba, região fronteiriça entre Rio de Janeiro e São Paulo, e depois a região do Oeste Paulista, região do Oeste Paulista, moçada, que tinha uma mentalidade mais empresarial. No Vale do Paraíba surgiram os barões do café, que utilizavam basicamente mão de obra escrava. Dominaram a produção até mais ou menos meados do século XIX. Depois veio a galera do Oeste Paulista, do Velho Oeste Paulista, que passaram a ter hegemonia na produção do café. Não é por acaso que aí as ideias republicanas vão começar a surgir lá nessa região do Oeste Paulista. Você vai ter a Convenção de Itu, você vai ter a formação do Partido Republicano Paulista e essa história toda que você já conhece. Outro tema muito importante, moçada: Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança, que aconteceu entre 1864 e 1870, envolvendo a Tríplice Aliança. Quem que era a Tríplice Aliança, professor? A Tríplice Aliança era Brasil, Argentina e Uruguai, que se uniram para enfrentar quem? O Paraguai, que foi derrotado, que foi destruído. Então é importante entender as causas da Guerra do Paraguai e, principalmente, pessoal, suas consequências, tais como o fortalecimento do Exército Brasileiro, as dívidas enormes que o Estado brasileiro acabou acumulando, o enfraquecimento do Império, o crescimento da causa republicana e da causa abolicionista. Você pode dizer claramente, com todas as letras, que a Guerra do Paraguai representa ao mesmo tempo o apogeu e a decadência do Segundo Reinado, ou seja, do governo desse nosso amiguinho que gostava das letras, gostava de ler, gostava de estudar, gostava de viajar. Uma das primeiras pessoas do mundo a falar viajou para o Egito, comprou uma múmia, Dom Pedro II. Tudo bem? Beleza, então tá aí, movimento abolicionista cresce depois da Guerra do Paraguai. Medalha de prata, pessoal, segundo lugar aqui no pódio, Primeira República, tema que aparece muito. Aparece? Não cai, pessoal. Não, despenca, meu amigo, despenca. Brasil, Primeira República, que a galera também chama de República Velha. Agora presta atenção, República Velha é um termo pejorativo. É mais correto dizer Primeira República. Período que vai de 1889, com o advento da Proclamação da República, 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro desembainhou a sua espada e proclamou a República, vai até 1930, quando aconteceu um movimento militar que derrubou a oligarquia cafeeira do poder e colocou lá um baixinho que ficou 15 anos no poder, Getúlio Vargas. A Revolução de 1930 dinamitou a Primeira República, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Primeira República é o período de organização do Estado brasileiro. Por quê, professor? O Estado já não estava organizado, ora bolas? Meu amiguinho, até 1889, o Brasil era uma monarquia. O Brasil tinha um imperador. A partir dessa data, o Brasil passa a ser uma república, amiguinho. E república tem o quê? Presidente. Então, por isso,
todo o processo de organização do Estado brasileiro, adivinhem vocês, no que diz a respeito à República, começa por aqui, com a convocação de uma Constituinte que vai aprovar em 1891, olha só que beleza, a primeira Constituição Republicana Brasileira, pessoal. Essa Constituição estabelece o Estado laico, ou seja, há um rompimento entre Estado e Igreja no Brasil. A Igreja deixa de estar atrelada ao Brasil. O Brasil deixa de ter uma religião oficial. Durante o Império, a religião oficial era católica. Com a República, o Brasil deixa de ter uma religião oficial, passa a ser um Estado laico. Estado laico, pero não muito, né? Verdade, Estado laico, mas não muito. A gente tem aí, pessoal, o estabelecimento dos cartórios de registro, para fazer o registro de nascimento, o registro de óbito, tudo feito no cartório. Você tem 3 poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, o sistema de uma república presidencialista no Brasil. E nós temos um fato muito importante, que é o fim do voto censitário e o estabelecimento agora do voto, pessoal. O voto é para todos. Mas quem são esses todos, professor? Afinal de contas, é todo mundo? Vale todo mundo? Não, não vale todo mundo não. Esse voto é para maiores de 21 anos alfabetizados, excluindo-se então mendigos, excluindo-se também militares de baixa patentes e religiosos de ordens monásticas, sem falar nas mulheres, que também não têm direito ao voto. E o interessante é que nessa época, pessoal, o voto não era secreto. Isso mesmo, amiguinhos. O voto era aberto. É por essa razão que nessa fase o povo brasileiro batizou esse voto como mesmo? Voto de cabresto. Voto de cabresto era o voto obrigatório, aquele voto forçado, contra a vontade íntima do eleitor. Geralmente, quem obrigava o eleitor a votar nos candidatos por ele indicados era o coronel. Quem que é o coronel? O coronel era um grande proprietário de terras ou um grande comerciante, né? Era o pica-grossa ali da região, o pica das galáxias, o cara que mandava na questão ali, pessoal. Por isso que nós temos aí nessa fase o coronelismo. Vamos lá. Então nós temos aqui a autonomia das oligarquias estaduais. O que quer dizer isso aí, professor? Explica aí, professor. Isso aqui é o coronelismo, pessoal. Coronelismo foi um fenômeno político que vigorou muito tempo no Brasil, de uma verdadeira troca de favores. Era um verdadeiro toma lá da cá. Ou seja, favores de um lado, votinho de outro. O coronel dava favores aos seus afiliados, né, aos seus agregados, e exigia que eles tivessem obediência cega ao coronel, que votassem nos candidatos que o coronel mandasse, tá entendendo? Porque se não votasse, meu amiguinho, se não votasse, o dedo ia coçar, tá vendo? Se ia sentar o dedo, ou seja, entrava em ação jagunços, que eram os bandos armados que defendiam os interesses político-partidários dos coronéis. Nessa fase também, moçada, tem a política dos governadores, ou política dos estados, que foi implementada pelo presidente Campos Salles. O presidente Campos Salles criou um mecanismo que visava ter uma coesão entre o governo federal e os governos estaduais, para que o governo federal tivesse uma maioria da bancada no Congresso Nacional. Em troca, o presidente prometia não fazer intervenção federal nos estados
e enviar vultosas verbas, tem din-din no final, tem grana. Essa era a política dos governadores, pessoal. Uma aliança entre o governo federal, representado na figura do presidente da República, com os governos estaduais, representado então na figura dos presidentes de estado ou governadores de estado, como a gente chama hoje, pessoal. Bom, vocês já devem estar encucados com essa imagem que eu trouxe aqui na nossa aula de hoje, nossa aula inaugural, preparando-nos para o Enem. Moçada, essa imagem aqui faz uma alusão à política que vigorou durante a Primeira República no Brasil. Por quê, professor? Porque essa fase foi marcada por muita fraude. Muitas vezes os resultados eram manipulados, a galera maquiava os resultados das eleições. Até morto votava, gente. Olha que absurdo, não é? Muita gente comparecia com o título de eleitor de uma pessoa que já havia falecido e votava por aquela pessoa. Veja só, votava em nome daquele cidadão. Havia muita fraude. Então a essa senhora aqui, essa distinta senhora, não vou ofendê-la, experiente, ela já foi boa um dia, ela já foi um bebezinho. Essa distinta senhora, esta representa o quê? A velha política. O que ela tem na mão? Essa aqui é a folha de parreira. O que simboliza essa folha de parreira? A fraude. A fraude que impede que a verdade saia nua e crua. De onde? Das urnas eleitorais. Então as eleições eram marcadas por fraudes terríveis. Então o camaradinha que fez essa charge aqui tá de parabéns. Uma que é verdade que ele fez aqui é gatinha, né? E outra que ele simboliza legal esse processo marcado por muita corrupção e fraude nesse momento histórico. Outro assunto ainda importante para você analisar, que você tem que olhar com carinho aí, pessoal. Olha que assunto legal. Política do café com leite. Política do café com leite. Legal. Política do café com leite era uma aliança entre as duas principais oligarquias nacionais. A oligarquia de São Paulo e a oligarquia de Minas Gerais. Dois estados mais ricos, dois estados mais populosos do Brasil. Olha que beleza, olha aí. Esses dois estados fazem esse pacto, é um pacto oligárquico que visa uma espécie de alternância política, uma espécie de revezamento político. Ora um presidente ligado a São Paulo, ora um presidente ligado a Minas Gerais. Professor, mas foi sempre assim? Claro que não. Várias vezes houve rompimento, houve umas rusguinhas, umas brigazinhas. Pensa um casamento, né? Um casamento. Pensa que fosse um casamento. São Paulo e Minas. De vez em quando lá, né? A esposa tá de TPM, tal e coisa, né? Ou o esposo chega mal-humorado do trabalho. Então havia algumas brigas ao longo do período que vigorou a política do café com leite. Muitas vezes aconteceram algumas briguinhas, mas briguinhas, né? São as brigas de amor, briguinhas à toa. Porém, nas eleições de 1930, aí houve o divórcio. Acabou o casamento, pessoal. Acabou o amor. Começou o terror, né? Por quê? Porque nas eleições de 1930, Washington Luiz, que era um presidente ligado à oligarquia de São Paulo, deveria lançar a candidatura de Antônio Carlos, governador de Minas, para sucedê-lo. Mas ele lançou Júlio Prestes, governador de São Paulo, para ser o candidato oficial à presidência da República. E aí Minas levou bola nas costas. Então o casamento acabou, né? Teve bola nas costas. Furou o olho. Olha aí, o que aconteceu?
Minas Gerais vai, depois de levar a bola nas costas, né? Essa facada cravada no peito, Minas Gerais vai apoiar o Rio Grande do Sul na eleição com a formação da Aliança Liberal, que lançou Getúlio Vargas à presidência da República. Então tivemos as eleições de 1930. E quem ganhou a eleição de 30, professor? Eu pergunto para você, amiguinho, quem ganhou em 30? Júlio Prestes ou Getúlio Vargas? Se você respondeu Getúlio Vargas, você errou. Quem venceu as eleições foi Júlio Prestes. Ganhou, mas não levou, porque aconteceu a Revolução de 30, que foi um golpe que derrubou a oligarquia cafeeira do poder, alojando o gauchito Getúlio Dornelles Vargas na presidência da República. Não pode esquecer também de estudar nesse período, gente, os movimentos sociais, muitos movimentos sociais importantes que acontecem durante a Primeira República no Brasil. Canudos e Contestado, que foram movimentos messiânicos, Canudos, que aconteceu no sertão da Bahia, teve a liderança de Antônio Conselheiro, que conseguiu agregar junto a si uma grande quantidade de sertanejos lá no Arraial do Belo Monte. Canudos, teve a Guerra de Canudos, o exército foi para lá, destruiu a comunidade. Tem Contestado, que surgiu na fronteira entre os estados do Paraná e Santa Catarina, também um movimento messiânico. Não podemos esquecer do Cangaço, com Antônio Silvino, com Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião, o bando de Lampião, Maria Bonita, Curisco, Dadá e Companhia Bela. O Cangaço, que Eric Hobsbawm chamou de banditismo social, mas alguns historiadores questionam esse conceito. Temos também, não podemos esquecer disso, pessoal, movimentos que aconteceram no Rio de Janeiro, no início da República. Revolta da Vacina, que aconteceu em 1904, governo do presidente Rodrigues Alves, do prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que promoveu uma reforma urbana, a derrubada dos cortiços no centro da cidade do Rio de Janeiro e depois a vacinação obrigatória para combater a varíola. Acabou gerando essa revolta, Revolta da Vacina, lá em novembro de 1904, eu me lembro muito bem, como se fosse ontem. E tem também a Revolta da Chibata, pessoal, outro tema palpitante, hein? Uma revolta na Marinha Brasileira, promovida por marinheiros de baixa patente, a maioria deles mulatos e negros, marinheiros negros sob a liderança de quem? Sob a liderança de quem? Do almirante negro, pessoal, João Cândido. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro que a nossa história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. Revolta da Chibata, moçada, contra os castigos físicos, a disciplina rigorosíssima, as péssimas condições de alojamento e alimentação dos marinheiros. Revolta da Chibata, 1910. E agora nós vamos finalmente para o tema campeão, vamos para a parte mais alta do nosso pódio, medalha de ouro, o tema que mais aparece, Brasil, Zil, Colônia. Brasil, Colônia é justamente a fase da colonização portuguesa no Brasil, gente. Começa com a chegada de Pedro Álvares Cabral e sua esquadra lá em 22 de abril de 1500 e vai até 1822, quando ocorreu a proclamação da independência do Brasil.
com o nosso Dom Pedrito I, não é isso? Beleza! Então esses 322 anos representam o período colonial brasileiro. Tudo bem que tem a fase final desse período, o Brasil já não era uma colônia. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Fica ligado, amiguinho. Vamos ver quais são as principais temáticas no que tange a Brasil colônia. Primeiro ponto que você tem que entender: lógica mercantilista portuguesa. Ou seja, o grande lance da colonização portuguesa no Brasil era a tal da exploração econômica. Isso mesmo, meus amiguinhos. O papel da colônia era fornecer riquezas para sua metrópole. A colônia tinha que fornecer produtos agrícolas, matérias-primas, metais preciosos e receber da metrópole o quê? Receber produtos manufaturados, receber escravos. Então a metrópole, faturava mão dupla, porque explorava a colônia, retirava as riquezas provenientes no território colonial e ainda colocava mercadorias trazidas da Europa para serem consumidas na colônia. Beleza? Vigorava o tal do Pacto Colonial ou Exclusivo Metropolitano, que era o direito da metrópole, direito de monopólio na exploração comercial de sua colônia. Por quanto tempo vigorou esse pacto colonial? Ele vigorou até 1808, não é isso? Quando Dom João assinou a abertura dos portos às nações amigas. Aí acabou com o pacto colonial, mas até então Portugal tinha o direito de exclusividade comercial sobre a terrinha do Brasil. Perfeito? Então você tem que entender aqui a lógica mercantilista e lembrar também, pessoal, que a chegada dos Portuga no Brasil está diretamente relacionada a uma das consequências das famosas grandes navegações, que a gente também chama de expansão ultramarina. Expansão ultramarina, professor. Expansão marítima e comercial. Portugal foi pioneiro, né? Depois veio a Espanha. Sim, teve a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal teve direito à exploração da parte leste do meridiano de Tordesilhas, o que fez com que Portugal explorasse economicamente o Brasil. Temáticas que também aparecem, pessoal: escravidão. Trabalho escravo foi a mão de obra por excelência durante o período colonial brasileiro, gente. Os escravos estavam em praticamente todas as atividades econômicas. Tinha escravo nas lavouras de cana-de-açúcar, tinha escravo até na pecuária, escravo também na mineração, tinha escravo em atividades urbanas, em atividades rurais, atividades domésticas. Perfeito? Então você tem aqui a escravidão, até porque você não pode esquecer que o tráfico negreiro, o tráfico de escravos da África para o Brasil, era um dos mecanismos de acumulação primitiva de capital. Isso mesmo, meu garoto! O tráfico negreiro dava um din-din lascado, uma baita grana para os comerciantes, os traficantes de escravos que iam até as feitorias no continente africano para obter mão de obra compulsória. Estudar também a questão da ocupação do território, pessoal. A ocupação do território que, a princípio, como você bem sabe, você que não cabulou aula de história, você que adora história e vai gabaritar na prova do Enem, sabe que a colonização do Brasil começou na faixa litorânea. Os primeiros núcleos de povoamento
português aqui na América instalaram-se junto ao litoral. E foi também no litoral que desenvolveu-se o cultivo de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, famoso plantation de cana-de-açúcar, monocultura, trabalho escravo, visando a exportação. E era essa cana-de-açúcar plantada em grandes extensões de terra, os latifúndios. E os proprietários eram os famosos senhores de engenho. Legal? Lembrar também desse patriarcalismo, pessoal. O patriarcalismo é outro assunto importante, é uma sociedade patriarcal. O senhor de engenho, por exemplo, ele decidia os destinos de sua família, não é? Da esposa, dos filhos, definia aí o futuro dos filhos, a profissão dos filhos, porque a herança ficava para o filho primogênito. Os demais filhos ou iriam estudar na Europa, iam para a Universidade de Coimbra, tornarem-se médicos, ou advogados, ou engenheiros, ou então entravam para a igreja, iam se tornar sacerdotes, iam virar padres. Muitas vezes o cara até sem vocação para isso, imagina. E a questão econômica, lembrar dos famosos ciclos econômicos. Eu sei que é errado usar essa terminologia de ciclos, porque ciclo você imagina uma coisa fechada, né? Uma coisa cíclica, tem início, meio e fim, acabou, né? Mas, na verdade, a gente tem fases econômicas. Primeiro, exploração do extrativismo vegetal com pau-brasil. A gente pode citar também extrativismo vegetal das drogas do sertão, na região da Amazônia, não é? Uma droga do sertão aí, professor? Guaraná. Olha, a gente tem também a exploração da cana-de-açúcar, que foi a principal atividade econômica durante a maior parte do período colonial. Lembrar que o açúcar era um produto que gerava uma grande lucratividade na Europa, um produto que tinha mercado consumidor enorme, a mão de obra usada, a mão de obra africana, e tinha financiamento na produção do açúcar, financiamento holandês nessa produção. Depois a gente teve também a mineração no século XVIII, a descoberta de jazidas auríferas promovidas pelos bandeirantes, no finalzinho do século XVII e comecinho do século XVIII. Em que região? Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. É um processo de ocupação do território. Ah, eu não posso esquecer, tem a pecuária também, meu amiguinho. Não pode esquecer, a pecuária foi responsável pela ocupação do interior do Nordeste, a região do sertão nordestino. Foi ocupado, então, por milhares de cabeças de gado, a expansão da pecuária. E a mineração fez com que o eixo econômico ficasse no centro-sul. Então, quando o açúcar era o principal produto de exportação do Brasil, o eixo econômico estava no norte. Hoje a gente chama de Nordeste. A capital era Salvador, na Bahia. Quando esse eixo econômico, depois da mineração, se transferiu para o centro-sul, que hoje a gente chama de região sudeste e centro-oeste, o que aconteceu? A capital foi transferida em 1763 pelo Marquês de Pombal, passando a ser a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por que ele fez isso? Para ficar mais próximo da região mineradora, para manter, olho no lance, manter a fiscalização sobre a extração de ouro no Brasil, pessoal. E, finalmente, economia açucareira, que a gente já falou mais ou menos, não é? É só enfatizar aqui com a questão do mel, ou seja, monocultura. O que é monocultura mesmo? Cultivo de um só produto em larga escala, visando o mercado externo. Então esse outro E de exportação. E esse outro E aqui, Ednilson? Diga aí, Ed, o que é? Escravidão, utilização de mão de obra escrava.
fundamentalmente a mão de obra escrava africana. E o L, o que é o L? O L é de latifúndio, grandes extensões de terra. Afinal, essa produção visava o mercado externo, meu amiguinho. Economia mineradora, lembrar que nós tivemos durante o século XVIII, primeira metade do século XVIII, na região centro-sul, pela importância, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, pessoal. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Tivemos aí a implantação de uma série de tributos, a carga tributária portuguesa, uma série de impostos. Portugal criou a Intendência das Minas, estabeleceu a cobrança do quinto, que já era uma lei que vigorava desde o pau-brasil. 20% de toda a produção na colônia caberia à metrópole, ao famoso quinto dos infernos. Tinha também a cobrança da captação, da finta, as casas de fundição, onde o ouro era derretido para ser transformados em espécies de barras de ouro, os lingotes, que tinham uma numeração e o selo da coroa portuguesa para tentar evitar o contrabando. Só que não conseguiu, né? O brasileiro dá nó em pingo d'água, né, pessoal? Então o contrabando rolou aí, né? Quem não se lembra dos famosos santinhos do pau oco, né? E por aí vai. E lembrar também da ocorrência de revoltas na região das Minas, revoltas mineradoras. Nós tivemos no início do processo da mineração a famosa Guerra dos Emboabas, que foi entre os paulistas, descobridores das minas de ouro em Minas Gerais, contra os forasteiros, que eram apelidados de emboabas. E quem venceu foram os forasteiros, os emboabas. Depois, em 1720, aconteceu uma revolta nativista, a Revolta de Vila Rica, também chamada de Revolta de Filipe dos Santos, contra a instalação das casas de fundição. Não deu certo, Filipe dos Santos foi enforcado e esquartejado. E as casas de fundição, eu disse fundição, foram instaladas. E teve a nossa famosíssima Inconfidência Mineira, pessoal, que também é uma revolta que teve motivações fiscais. Tudo bem, a Inconfidência Mineira foi influenciada por ideias iluministas, a Inconfidência Mineira seguia o exemplo da independência dos Estados Unidos, mas tem a questão econômica que era muito importante aqui. Tanto é que a decretação da derrama pelo Visconde de Barbacena, que era o governador de Minas Gerais, seria a senha para o início do movimento armado, que não aconteceu porque os inconfidentes foram alcaguetados, né? Teve o famoso X9, teve o famoso alcaguete, que entregou os planos aí dos inconfidentes, que foi Joaquim Silvério dos Reis. Entre os inconfidentes estava Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. E a importância da Inconfidência Mineira de 1789, pessoal, é que foi o primeiro movimento a reivindicar a separação desse território em relação a Portugal. Primeiro movimento que pleiteava emancipação política, independência. Não deu certo, né? A maioria foi presa, muitos foram condenados ao degredo, foram mandados para a África, e o nosso amiguinho Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro. Mas o seu exemplo está aí, exemplo de luta contra a tirania, contra a opressão, e o que é melhor, não é? Deixou um feriadão para nós, 21 de abril, dia de Tiradentes. Legal? Beleza então, pessoal? Show de bola? Então aí a gente viu, deu uma passada aí pelos principais temas que o Enem costuma cobrar. Espero que essa aula tenha sido proveitosa, que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha aí, ajuda a fortalecer o rolê
desse vídeo e se inscreva no nosso canal para receber mais e mais videoaulas com atualizações e temas palpitantes que vão cair no seu Enem. Um grande abraço para você e até a próxima! Clique lá